Olá, você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Olá, queridos, tudo bem? Mais um dia aqui com o programa de Bem com a Vida, né? Hoje no quadro Arena Jovem, aqui comigo, pastora Rafaela e meu marido, pastor Marconi. Nós hoje vamos trazer um tema maravilhoso para você aí que está em casa, que é: quem não supera o passado não consegue viver um futuro pleno. Então, fica aí ligadinho com a gente, que nós vamos trazer aqui diretrizes para que você consiga se desvincular daquilo que ainda te prende ao teu passado, para que você viva um futuro de glória que Deus tem para a sua vida, amém? Fala aí um pouquinho com a gente, pastor. Olá, meu querido. Satisfação sempre estar aqui com vocês, nesse espaço Arena Jovem, no programa de Bem com a Vida. E falar de passado é entender que ele é importante. Eu sempre digo que passado, ele é para a gente olhar e ver de onde Deus nos tirou. Nessa série de palavras que a gente está nesse mês no Arena Jovem, justamente fala sobre isso, sobre você, na linha do tempo, você entender que diante desse tempo que você viveu, Deus tem um novo para a sua vida. A gente falava ontem, a gente tem uma célula lá no Tribunal de Contas, um momento onde a gente se reúne lá toda quarta-feira, e a gente trazia uma reflexão sobre pessoas que estiveram na pandemia, muitas delas não imaginavam viver o que viveram, né? Se deparar com uma doença dessa, com a epidemia, que agora está no momento de epidemia ainda, graças a Deus está indo embora, mas que passaram, outras que ficaram, outras que mesmo tendo passado por ela, mas estão paralisados na pandemia, estão paralisados nas perdas, estão paralisados em tudo aquilo que viveram nesse momento de dor, de tristeza, às vezes porque perderam o emprego, às vezes porque tiveram problema na família, às vezes porque perderam o ente familiar. Só que enquanto você viver preso nesse passado, você deixa de viver o novo de Deus. Isso é muito interessante, né? O quanto o nosso passado muitas vezes impede o nosso futuro. Muitas famílias estão ligadas ainda a um passado até mais distante do que o próprio passado individual daquela pessoa, né? Filhos que se espelham na realidade dos pais, dos avós e começam a se limitar de viver o novo, de desfrutar do que Deus tem. Quantas pessoas nós vemos ter uma visão limitada do que ele pode alcançar, do que ele pode viver, porque a sua família não viveu aquilo, né? Aquela prisão hereditária, emocional, para a realidade que se foi vivido. Quando se fala de relacionamentos frustrados, quando se fala de uma questão financeira, acha que muitas vezes não é merecedor de viver a plenitude de Deus por estar preso ao passado da sua família. E isso precisa ser quebrado na sua vida. Pastor, o senhor analisa o que hoje na vida dos jovens que têm vivido essas prisões de passados hereditários? Às vezes, muitas pessoas estão presas naquilo que a gente chama de lealdade familiar. Elas, às vezes, não se projetam para aquilo que Deus tem para suas vidas porque estão leais a algo que a sua família impôs. Por exemplo, um pai que projetou um filho seguir uma carreira profissional, mas não é aquilo que o filho foi gerado para viver. Então ele está preso, ele está ali, às vezes, frustrado por conta dessa lealdade. Ou o contrário, muitas vezes, como você falou, teve uma situação familiar, um relacionamento do pai ou alguém da família que não deu certo, e ele acredita que ele não vai dar certo no seu relacionamento, ou na sua profissão. Foi uma família que sempre teve um teto de provisão, um teto salarial, né? Uma renda muito, digamos assim, mediana, e ele não acredita que pode vencer na vida, que pode ser dentro daquela família improvável, aquele que vai superar todas as expectativas, porque está preso nesse passado, está preso nessa
árvore familiar, né, genealógica, como a gente fala, diante de lealdades, diante de frustrações. E hoje é importante você entender que Deus tem um novo para você. A Bíblia fala que eu deixo as coisas que para trás ficaram e caminho para a soberana vocação em Cristo Jesus. Deus, quando Ele olhou para você, quando Ele olhou para mim, quando Ele olhou para a humanidade, e Ele nos gerou no ventre da nossa mãe, Ele nos gerou com um propósito, com uma especificidade, para realizar algo. E muitas vezes você está achando que está caminhando naquilo que Ele gerou para você viver, mas está bem distante disso. Você está caminhando porque você se vê fazendo aquilo, bem sucedido, ou você às vezes está num relacionamento que você muitas vezes satisfaz de forma momentânea porque já foi gerado isso na sua família, num contexto familiar, onde Deus tem muito mais para você. Eu não falo só relacionamento às vezes conjugal, eu falo relacionamento às vezes, né, fraternais, onde as pessoas elas estão presas àquilo, podendo viver algo melhor de Deus. É assim mesmo. Lá em Filipenses 3,13, né, fala assim, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, se você deseja viver o novo de Deus, nós precisamos fazer o quê? Esquecer, deixar para trás o que ficou. Não que isso não venha a fazer parte da sua história, mas você não pode estar preso a essas situações. Você não pode se limitar ao seu passado. Não é porque você viveu uma relação ruim que Deus não pode fazer com que você viva o novo de Deus. Não é porque você teve pais que aos seus olhos foram ruins que você não pode ser um pai ou uma mãe maravilhoso, né? Deus ele está te encontrando nesses dias para que você possa viver coisas diferentes do que você viveu lá atrás. Mas lembre-se, só vive coisas novas quem semeia coisas novas. Não adianta esperar um presente e um futuro diferente se você tem sido a mesma pessoa que você era no seu passado. Quem semeia as mesmas sementes colhe sempre os mesmos frutos, não é isso, pastor? Certeza. E assim, é interessante como a gente se depara com jovens, né? Às vezes alguns adultos que atrofiaram na vida, que paralisaram naquilo que Deus tem, na linha do tempo, da sua história, da sua jornada, porque não consegue lidar com os traumas. Seja os traumas que ele mesmo gerou, ou os traumas que vieram sobre ele. É interessante que toda dor que nos sobrevém, que Deus permite quando a gente entende que Ele está acima de todas as coisas e de tudo, na sua soberania, é para que aquilo que a gente tenha passado, aquela dor, aquela ferida, seja canal de bênção e de vida para as pessoas que nós vamos nos encontrar, para as pessoas que nós vamos ter acesso. Então tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, tudo que Deus permite chegar até nós, pode ter certeza, é com propósito, é diante de algo que Ele vai fazer com que você seja um instrumento das mãos dEle, para fazer com que outras pessoas sejam curadas, saradas. Então não permita que essa dor, que essa decepção, que essa frustração, que essa desilusão paralise os seus passos. A nossa vida ela não é linear. Nossa vida ela é feita de altos e baixos. O que é mais importante você entender que nesses altos e baixos, entre esses topos e vales, Deus sempre vai estar com você. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, se quiseres e ouvires os meus mandamentos, provarás do melhor dessa terra. Então, se desprenda do velho, se liberte do passado, olhe para ele e entenda, vendo a sua vida hoje, quão bom Deus tem sido com você, porque coisas maiores Ele ainda quer fazer. Eu não sei se na caminhada, tratando nesse universo feminino, o que é que mais chamou a atenção de ver uma sociedade hoje, de ver uma juventude hoje, né, bem mudada, bem diferente das nossas mães, né, em relação, falando das mulheres. Você que faz parte desse universo feminino pode dizer com mais propriedade do que eu. Como é que hoje, e até eu posso falar porque é minha esposa, né?
as mulheres elas têm paralisado em meio a uma sociedade que elas têm buscado o seu espaço, né? São duas vertentes. Algumas têm paralisado diante de uma geração ativista, uma geração onde nós vemos que ela tem ganhado a sua liberdade em todos os espaços. A gente vê aí mulheres hoje na polícia, vê mulheres hoje na construção civil, em tudo que é lugar, a mulher ela conseguiu o seu espaço. Então, o que é que a gente consegue trazer para essa meninada, para essa garotada, para essas mulheres que estão chegando hoje? Esses dois tipos de realidade. Algumas que entenderam isso, mas sem perder a sua essência de mulher, e outras que paralisaram, entendendo que não deveria perder a sua essência de mulher, mas também ficaram inertes, ficaram paralisadas em um tempo, em uma sociedade que avançou. O que é que você, como mulher, né, que tem batalhado, que tem conquistado, alcançado os seus sonhos, sem perder a sua essência, sem perder o propósito, que é maior do que tudo isso, pode deixar para essa meninada que está nos ouvindo, essa mulherada que está aí conosco? Isso é muito forte, né, gente? Porque eu sou uma mulher forte, decidida, que luto atrás dos meus objetivos todos os dias, mas ainda assim nós precisamos entender princípios que Deus nos deixou, né? As sociedades elas vão mudando, o mundo ele vai avançando, mas a palavra de Deus que foi escrita lá há mais de 2022 anos, ela continua sendo viva e eficaz. Ela continua produzindo efeitos grandiosos nas nossas vidas. Então, nós mulheres precisamos entender que a essência da mulher precisa ser conservada, né? Não somos iguais aos homens, não precisamos estar no mesmo patamar, porque muitas vezes brigam por igualdade, mas querem diferença de tratamento, né? Existe uma guerra onde elas pedem que sejam iguais e, ao mesmo tempo, elas pedem que sejam diferentes, porque nossa essência necessita dessa diferença, né? Necessita da proteção, da provisão, do suprimento. Eu acho que nós precisamos observar o que a Bíblia fala. Ao homem, o papel do homem, e à mulher, o papel da mulher. Quando esses papéis se invertem, nós temos uma sociedade cada vez mais doente. Quando esses papéis eles são exercidos, né, nós conseguimos aí ter um equilíbrio emocional, financeiro, uma saúde nos ambientes familiares. Então, acho que a mulher ela precisa crescer, avançar, viver novos níveis, novas conquistas, sem esquecer que a mulher tem suas fragilidades, né, precisa de seus cuidados e nós assumimos isso. Não é ser igual. É conquistar seu espaço, entendendo que são dois seres diferentes, sim. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Isso não tem a ver com machismo. Entender que a mulher ela precisa conseguir o seu espaço não tem a ver com feminismo, tem a ver com entendimento. Que Deus fez tudo perfeito. Que Ele fez na sua expressão, né, imagem e semelhança dele, a mulher, o homem, para que eles vivessem em harmonia. A gente respeita qualquer tipo de pensamento, mas a gente não pode ir de contra aquilo que a palavra fala. Então é possível sim, né? Eu falo isso porque eu tenho esse exemplo dentro de casa, eu tenho esse exemplo quando na casa dos meus pais, minha mãe sempre sendo submissa no lugar dela como mulher, não deixando de ser mulher, juntamente com meu pai, conseguiu criar eu e mais 2 irmãos, e gerar uma educação e, acima de tudo, os princípios da palavra de Deus. Então é possível para você sim, né, que está nessa sociedade, nesse século tão mudado dos nossos pais, viver essa realidade, caminhar diante de tudo aquilo que Deus preparou para você, se desprendendo do passado para viver o novo dele. E nesse momento eu queria orar por você que está confuso, que está indeciso, mas que foi ministrado neste momento através desse programa. Pai, muito obrigado por essas pessoas hoje que nos assistem, que a gente consegue chegar, ó Deus, através da TV Natal, através do programa de Bem com a Vida, até elas. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a tua paz, removendo toda a dor, toda a culpa, todo o peso que paralisa os seus passos. Ó Deus, que a tua força para avançar, para viver o novo, para viver aquilo que o Senhor preparou, Senhor, para a vida delas, possam tocá-las agora nesse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração. Se ligue no programa De Bem com a Vida.
Olá, queridos, que alegria estarmos aqui mais uma vez com você, com o programa De Bem com a Vida. Eu sou o Bispo Lindomar Alves. Este programa é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra de Natal, que fica ali na rua Jacaúna, número 145, próximo ao Midway Mall. Nós temos nossas programação ali durante a semana, domingo, nosso culto de celebração da família, todo domingo às 18h30. Venha participar conosco, receber uma palavra de Deus para o seu coração, traga a sua família, não é? Um culto muito, muito abençoado. Temos também no sábado o nosso espaço Arena Jovem, nosso culto do Arena Jovem, um culto muito abençoado para os jovens, um culto muito jovial, muito para cima. E eu tenho certeza que você que é jovem, seja aí dos seus 12 anos aos 80 anos, você vai gostar muito do culto do Arena Jovem. E também nós temos na terça-feira o nosso culto de fé, de milagre, culto de quebra de maldição, todas as terças-feiras às 19h30. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, próximo ao Midway Mall. Bem próximo ali ao shopping, o Midway, você tem ali a Sara Nossa Terra. Muito bem, eu quero hoje aqui compartilhar com você, dentro do nosso programa De Bem com a Vida, uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 64. Eu vou ler aqui o versículo 4 e o 5 e a gente vai estar falando desses dois versículos aqui, trazer essa palavra ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus aqui em Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uau, que palavra, né? Desde a iniquidade, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uau, Deus trabalha para mim, Deus trabalha para você, Deus está trabalhando por mim e por você. E o versículo seguinte, o 5, ele fala assim: saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daquele que se lembra de ti nos teus caminhos, e eis que tiraste. Desculpa, deixa eu ler de novo. Saís ao seu encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Ele fala: eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Então nós temos dois versículos. Ele falando que Deus trabalha para mim, trabalha para você, trabalha para aqueles que nele esperam. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que Deus trabalha para quem? Para mim, para você? Com uma condição que ele coloca. Ele fala assim: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu. Uma coisa é ouvir, a outra é perceber. É diferente. Eu ouço. Eu posso ouvir e não perceber, eu posso ouvir e não entender, eu posso ouvir e não compreender. Quando eu ouço e percebo é porque eu assimilei, eu entendi, eu compreendi, eu vou obedecer, eu vou fazer, eu vou acatar, eu vou fazer aquilo que Deus está me instruindo através de sua palavra. Duas coisas diferentes, uma é ouvir. Hoje as pessoas ouvem, mas elas não percebem. Aquilo não entra, não desce no coração delas. Então ele fala: não se ouviu e nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, para quem Deus trabalha? Para qualquer pessoa? Não. Deus trabalha para as pessoas que nele esperam. Eu tenho dito que a palavra de Deus, ela usa esse termo, esperar em Deus, muitas vezes. Em Isaías 40 ele fala isso, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, corre e não cansa. Mas ele fala esperar em Deus. E tem dois tipos de esperar. Tem uma espera que ela é passiva, você senta, cruza os braços e fica esperando alguma coisa acontecer. Não é essa espera que Deus está falando. A espera que Deus fala aqui é uma espera ativa. Eu não paro, eu não cruzo os braços. É mais ou menos isso aqui. Deus me mostra que está vindo uma grande multidão de inimigos para me atacar. E eu vou esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Eu vou partir para cima deles. Eu não vou esperar eles chegarem e me atacarem. Eu vou atacá-los primeiro.
né? Isso é uma espera ativa, isso é o que Deus fala. Esperar nele ativamente. Eu acredito, Deus trabalha para mim, eu acredito nisso, eu creio nisso. A palavra de Deus diz que Deus, Ele me abençoa, Ele abençoa meu casamento, a minha casa, meus filhos, minha família. Eu acredito, eu declaro isso, eu vivo isso, eu parto para cima disso, eu acredito. E isso começa a acontecer na minha vida. Então essa é a espera, esperar em Deus. Quando eu entendo, quando eu compreendo isso, Deus passa a trabalhar, a fazer. Os céus, as coisas vão começarem a acontecer. O universo vai fazer as coisas acontecerem na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu acredito, eu vou em cima daquilo, eu dou passo em direção àquilo que Deus está falando, eu cumpro aquilo que Deus fala, o propósito, o plano, a vontade dele para a minha vida. Eu não fico parado de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. E aí ele fala o versículo 5, que está vinculado, que está atrelado ao versículo 4. Para que o 4 aconteça, eu preciso que o 5, eu observe esse versículo. Ele fala assim: sair ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Uau! Eu preciso sair ao encontro. Eu vejo as pessoas hoje muito passivas, elas não saem. Elas não vão ao encontro de Deus, elas não buscam a Deus. Olha, eu tenho uma reunião de oração que tem mais de 4 anos, todos os dias. Para ser mais exato, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7 da manhã. Tem dia que a gente vai até 7h30. Hoje mesmo a gente foi até 8 horas. E vai um grupo orar, vai. Tem dia que vai um grupo de 20, já teve dia de um grupo de 28 pessoas. Foi o dia que mais foi gente. Teve dia de eu ficar sozinho lá orando e eu fiquei sozinho muitas vezes no início. Hoje não, dificilmente. No mínimo 3, mas é 4, é 8, é 10, é 12. Mas eu lidero uma igreja com mais ou menos 400 pessoas. E não vai 10% da igreja orar. Por quê? As pessoas são passivas. Mas elas de vez em quando me ligam, falam: isso, ore por isso, ore por isso. Vá buscar. Vá até Deus. Não espera Deus vir até você, porque Deus já veio até mim, Deus já veio até você. Quando Ele mandou Jesus Cristo, Ele veio. Agora Ele espera que eu e você vá até Ele. Olha o que Ele diz: saís ao encontro. Sai ao encontro de Deus. Deus está de braços abertos, querendo fazer um milagre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Vá até Ele, diga: Deus, eu acredito, por isso eu estou aqui. Vá até Ele, querido. Deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, com toda a certeza. Há um milagre de Deus para você. Talvez você está me assistindo hoje precisando de um milagre, de uma cura, uma porta aberta, uma libertação. Deus tem um milagre, vá até Ele, vá ao encontro dEle e diga: eu acredito, Deus, eu estou aqui ajoelhado, eu estou aqui buscando, eu vim à igreja, eu vim buscá-lo, porque eu acredito. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer. É impossível alguém buscar a Deus e essa pessoa não ser encontrada por Deus. Eu amo esse texto aqui, o Salmos 34, versículo 4, fala assim, o salmista fala assim: invoquei o Senhor e Ele me acolheu. Sempre que alguém invocar, que alguém buscar a Deus de fato, de coração, com intensidade, essa pessoa vai ser acolhida por Deus. Deus é um Deus acolhedor, é um Deus que nos acolhe sempre, sempre, sempre. Eu sirvo a Deus em dezembro, vou fazer 40 anos que eu sirvo a Deus. Nesses 40 anos que vai fazer agora em dezembro desse ano, nunca teve um momento que Deus não me acolhesse. Deus sempre me acolhe. Deus é um Deus acolhedor. E eu quero dizer para você que me assiste, Deus te acolhe. Ele fala: saí ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Aí ele acrescenta mais uma coisa: busca, sai ao encontro de Deus, vai buscar a Deus. Venha comigo estar na igreja domingo, no culto às 18h30, ou na terça-feira, ou no culto dos jovens. Vá, e Deus vai lhe encontrar. E a segunda coisa que ele fala: sair ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de integridade. Deus é um Deus de santidade. Deus é um Deus de verdade. Quando eu busco a justiça de Deus, quando eu quero, nós somos seres humanos, temos a nossa humanidade, temos
temos as nossas fragilidades, temos, mas há um clamor dentro de nós. Eu quero a justiça de Deus na minha vida, eu quero ser justo, eu quero ser íntegro. Eu não sou na totalidade, mas quando eu olho para trás, hoje eu sou mais do que ontem. Essa semana mais do que na semana anterior. Esse mês mais do que no mês passado. Esse ano mais do que no ano passado. Como eu disse, 40 anos que eu estou fazendo que eu conheci ao meu Senhor Jesus Cristo. A cada década, cada vez melhor. Buscar a Deus, ir ao encontro dele e permitir que a justiça dele alcance a minha vida, a minha casa, a minha família. Quando eu faço isso, eu saio ao encontro de Deus e eu busco a justiça de Deus na minha vida. E a palavra de Deus fala lá em Romanos 5:1, fala assim, olha, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou justificado não é porque eu sou bom, eu sou justificado nele, foi ele que morreu, ele derramou sangue, ele arrancou o meu pecado, ele arrancou a maldição, ele quebrou as amarras. E quando eu vou ao encontro dele e eu tenho fome e sede dessa justiça, ela começa a vir sobre a minha vida. E olha o que o Salmo 115 fala, versículos 12 a 14, fala assim, de nós se tem lembrado o Senhor. De nós se tem lembrado o Senhor, porque o livro, lá em Isaías 64, verso 5, ele fala assim, saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daquele que se lembra de ti nos teus caminhos. Deus lembra de mim, Deus lembra de você nos caminhos dele. Aí o Salmo 115, ele fala, verso 12, de nós se tem lembrado o Senhor. Deus se lembra de você. Às vezes é você que não lembra dele, às vezes é você que vira as costas para ele, mas Deus, ele se lembra de você. Deus lembra de ti, Deus lembra de você, Deus lembra da sua casa, da sua família. E eu quero ler aqui o verso 14 do Salmo 115, ele fala, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Vamos orar? Quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Quero pedir a Deus que Ele olhe para você. Mas para Ele olhar para você, você precisa ouvi-lo, percebê-lo, ir ao encontro dEle. E Ele está de braços abertos lhe esperando. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada vida que nos assiste aqui pela TV. Eu quero nesse exato momento orar e abençoar essa casa, essa família, esse lar. Deus, ajuda cada um a te ouvir, a te perceber, a ir ao teu encontro, Senhor. Ó Deus, porque eu sei que o Senhor está de braços abertos para encontrá-los. Não só encontrá-los para tocá-los, para curá-los, para sará-los, para restaurá-los, para libertá-los, para transformá-los e abençoá-los. Meu Deus, eu quero aqui, encerrando esse momento, orar. Visita esse homem, essa mulher, esse jovem, essa casa, essa família. Traga sobre eles o teu milagre. Aquilo que eu não posso fazer, faça pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu encerro aqui essa parte. E quero deixar para você o convite. Vem estar conosco todos os domingos. Nós temos nosso culto de celebração da família às 18h30 na comunidade evangélica Sara Nossa Terra, na rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, perto ali do Midway Mall, bem próximo ali. Venha participar conosco, tá bom? Este é o seu programa de bem com a vida. Que Deus te abençoe e até mais. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18h. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Midway Mall. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa.